Estamos conectados, está começando o programa Casa de Malungo. Lembrando que temos aí mais de 3 anos de existência, já conversamos com diversos artistas. O programa Casa de Malungo é um programa presencial, mas estamos aí nos adequando a essa questão do coronavírus. Já conversamos com diversos artistas de diversos lugares do Brasil, artistas como o rapper Taíde, o Telo Borges do Clube da Esquina, deixa eu ver mais quem aqui nesse formato, o grande Carlos Walter, grande violonista mineiro, um dos maiores do Brasil e do mundo, mais quem nesse formato, o gigante Di Mello, o grande guitarrista Nelson Faria, mais quem... Enfim, muita gente boa aqui no programa. O grande Felipe Bebetti, que é um artista da pesada aí da nova geração. São tantos artistas que fica até difícil aqui de falar o nome de todos. Lembrando, ressaltando que são 3 anos de programa. E você pode encontrar todos esses programas em meu canal do YouTube. Por quê? Eu acabo a entrevista e já vou lá para o meu canal do YouTube, subo a entrevista. Inclusive, tem aqui o grande Luiz Gustavo, que está presente na live. Ele já participou aqui comigo, conhece o trabalho do Sérgio Pererê, que vai participar aqui comigo hoje, já está aqui na área. Então é isso, vamos começar a conectar com esse grande malungo para esse bate-papo. Então, salve, salve, Sérgio Pererê, salve, salve, programa Casa de Malungo, começando agora. Irei conectar o grande Sérgio Pererê. Vamos nessa, conectando. Muito bem, agora tá melhor. Só para a galera ficar ligada, eu já tinha tentado fazer uma conexão com ele. Vou dizer aqui novamente, esse para mim é um dos maiores artistas do Brasil e até do mundo. Eu sou muito fã do trabalho do Sérgio Pererê. Conheço, tem muito tempo. Já tem um tempo que eu estou a fim de trazer ele aqui no programa para poder trocar uma ideia. É dono de uma arte que é muito autêntica. Enfim, Serjão, prazerão conversar com você aqui, meu irmão. Pô, prazer meu, cara. Prazer meu, porque na verdade esses momentos agora, acho que todo diálogo, toda conversa são muito valiosos, né? Porque a gente vai entendendo que o que a gente tem agora é a gente mesmo, né? Aí, boa noite aí para quem tá chegando. E é sempre bom. O prazer é todo meu mesmo. Para começar o bate-papo aqui, a minha esposa está aqui na live, ela faz parte da produção, tá vendo aqui, conferindo se está tudo legal. Ela me pegou aos prantos no quarto hoje, cara, chorando, literalmente, chorei, escutando seu clipe Juízo Final, cara. Que coisa linda, bicho. Chorei, Poxa. assim, essa quarentena, tô arrepiado aqui só de falar, essa quarentena, assim, eu acho que deixa a gente ainda mais sensível, e aquele videoclipe foi muito bem construído, a letra é fantástica, me deu vontade assim de viver aquele mundo que você fala naquela letra, entendeu? Então eu queria que você começasse a live falando desse videoclipe, falando dessa composição tão necessária para esse momento, assim, cara. Eu me apaixonei com aquela música, já conhecia diversos outros trabalhos, mas esse videoclipe eu ainda não tinha visto. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre ele, porque ele realmente mexeu comigo, eu acho ele maravilhoso, e a obra também, a música como um todo. Pois então, Manda ver. na verdade eu desde sempre eu venho fazendo uma carreira autoral a vida inteira, né? E rodo esse mundo todo levando a minha música, minha escrita, né? E esse ano eu resolvi fazer essa experiência, no ano passado, né? Eu resolvi fazer essa experiência de fazer um disco pegando músicas de compositores que eu gosto, de várias épocas, e fazendo releituras com a minha cara, quase dando a minha cara mesmo para músicas já conhecidas, né, do grande público, gravadas já por outras pessoas. E Juízo Final é uma música de Nelson Cavaquinho, Sim. que eu já escuto desde pequeno, e entrou dentro dessa minha experiência, né, de pegar outras coisas e colocar ali através do meu olhar, né, mostrar para as pessoas através do meu olhar. E essa música, de fato, ela dentro do trabalho, ela está dentro desse meu álbum Revivências, né?
essa música tem, sim, uma grande importância dentro do álbum, e eu resolvi lançar ela até mesmo, eu lancei ela, o clipe, antes de lançar o álbum até, porque fui sentindo que é uma música, uma letra, né, necessária para esse momento, né? Sim. Imaginando E, que, cara, veja a importância disso. Essa música do Nelson Cavaquinho, eu não conhecia essa faixa. E conheci através de você. E senti olha, tanta conexão de você com aquela canção. Senti ali ah, a questão do videoclipe, tudo. Foi muito bem trabalhado, muito bem pensado. E tá aí a importância de trazer, né, esses artistas de volta. exatamente, exatamente. E, foi exatamente o que eu senti no momento onde eu quis fazer essa experiência, que é uma coisa inédita para mim, está sendo uma coisa nova, né? Mas foi a sensação de que algumas coisas que já foram ditas há tempos atrás, elas precisam ser ditas de novo para que a gente consiga se reconectar com aquela verdade, com aquele sentimento, né? Porque tem coisas que, assim, esse ano eu tô com muitas coisas para lançar. Esse ano, inclusive esse período de pandemia, é um período onde eu compus muita coisa, então tem muita coisa nova chegando, né? Só que, na verdade, me deu vontade de fazer esse exercício. De, antes de eu mostrar essas várias coisas que eu estou para lançar, eu tenho coisa para lançar até o ano que vem, né? Só que Que legal. eu devo lançar entre agora e o fim do ano, eu devo lançar pelo menos 30 músicas inéditas, né? Olha. Só que E eu essas compus músicas uma. que você está lançando, essas músicas são músicas que você já tinha gravado ou que você. Como Coisas que que eu é a vim história? tem 5 álbuns. Vou contar a história toda, que essa música de Nelson Cavaquinho, Juízo Final, faz parte do Revivências, que é o álbum que eu Sim, lancei Revivência. no fim do mês passado, né? Sim, E é onde eu trago releituras. Só que, paralelo ao Revivências, eu vim fazendo outras coisas. Tem um projeto que eu comecei em 2014, que é um álbum chamado Coração de Marujo, onde eu compus coisas com um apelo maior para a cultura popular. É um trabalho que contempla o congado, a folia. Então, são músicas com esse caráter, né? Tem até algumas sim. delas que eu já canto em um show e outro, né? Esse é um trabalho chamado Coração de Marujo. E tem um outro trabalho também que eu vou lançar esse ano. Ele na verdade, o ao vivo de um disco que eu gravei. Eu gravei um disco, lancei um disco em 2018 chamado Cada Um, que foi uma história mais Sim. misturada com eletrônica, né? Junto com o Barulhista, que é um artista impressionante, e Richard Neves também, que é um tecladista. Então fizemos o show, e esse show eu gravei e vou lançar esse trabalho ao vivo. Vou gravar. Então, assim, já foram 3, já falei de 2, né? Contando com Revivências 3. Existe um Teve o do outro Tizumba também, né? tem esse trabalho que eu fiz com o Tizumba, que a gente ia fazer o show de lançamento em março. Foi tipo assim, era porque Uma atrás do outro. a quarentena começou na véspera, então a gente cancelou, né? Adiou meio cancelado, porque não se sabe se a gente vai conseguir fazer. Estamos ainda pensando. Ô, Pererê, peraí que parece que deu um corte, eu não entendi direito. Aí você falou, a quarentena cancelou, a quarentena começou e. Na véspera do Sim. lançamento. É, Ah, assim, pode crer. no último momento, né? Então, várias coisas vieram acontecendo. E o outro álbum é um que eu comecei a produzir no ano passado, né, mais ou menos nesse período, chamado Canções de Bolso, que é o próximo que eu vou Ah, lançar. sim. Ou seja, então são 5 trabalhos que eu tô indo um atrás do outro. Só que nesse período agora de quarentena, eu ficando isolado, ficando sozinho, acabou que eu gastei tempo compondo, né? Então eu fiz umas 20 músicas. Dessas 20 eu vou escolher umas 13 ou 14
e é um outro álbum que aí eu deixo para o ano que vem. Eu vou gravar agora, assim que eu conseguir me liberar um pouco, assim que eu ver que dá para sair, eu gravo e lanço ano que vem. Tá na atividade total. Então, cara, agora como fã também, eu queria que você falasse um pouco sobre um álbum que eu acho assim que representa muito para mim e creio que para muitas pessoas também. E a autenticidade dele eu acho uma coisa incrível. Eu achei o primeiro contato que eu tive com esse álbum já tem tempo, já tem bastante tempo, que é o álbum Labidumba. Você trabalha umas questões ali das vozes, que eu lembro que eu viajei total, eu fiquei muito tempo sacando esse álbum, assim, na pilha desse álbum, um tempão, e algumas vezes eu consegui perceber, velho, que o tanto que a voz se confundia ali com os instrumentos, você não sabia se era voz, se era instrumento, tem uma coisa que você faz, cara, que é uma percussão. Então eu queria saber sobre a construção desse álbum, que eu acho um álbum fantástico, sobre a construção dele e sobre essas técnicas que você utiliza para transformar ali a voz em uma coisa percussiva. É legal, Labidumba é um álbum importante para mim também, assim, porque foi um momento na carreira onde eu estava com vontade de mergulhar em mim mesmo, né? Eu queria experimentar essa possibilidade de fazer uma coisa praticamente sozinho, né? E praticamente usando a voz. A ideia inicial que eu tive era de fazer algo realmente que ficasse, inclusive, uma coisa difícil de ouvir. A minha Sim, viagem inicial era tipo, porque eu já tinha feito um álbum anterior, que era o Linha de Estrelas, que foi um álbum que me deu muita alegria, porque ele chegou a tocar no rádio um pouco mais, tinha uma sonoridade mais fácil, né? Mas aí eu falei, tá, eu quero experimentar também fazer uma coisa mais esquisita agora, sabe? E muito essa vontade de mergulhar no que era uma sonoridade minha, né? E confesso que eu tive para esse trabalho uma inspiração na Björk, sabe, a cantora sim. Björk? Porque ela tinha feito naquela época um álbum também um pouco com essa ideia, que era usando as vozes, mas não era aquela coisa de música a capela, fazendo os naipes. Era uma coisa de camadas de vozes se cruzando e gerando uma harmonia através dos encontros, né? Então, o Labduma ele é Entendi. isso. E foi uma coisa onde eu usei várias técnicas ao mesmo tempo, né? Porque tem ali a coisa de usar a voz percussivamente, usar a voz fazendo sopros, a voz fazendo coro, fazendo vozes, né? A voz fazendo sons de cello, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer ainda hoje, que é fazer ao mesmo tempo a voz e a percussão. Tipo, fazer. Cara, é impressionante esse domínio que você tem para conseguir fazer isso, cara. Parece que tem um Então, monte de coisa ao mesmo tempo, dá vontade de procurar. Tem as alguém com você pessoas. aí, velho? Pô, mas onde é que tá isso? Eu gosto de fazer isso aqui, mostrar a voz, entender que não tá tocando, é a voz mesmo. E tem a coisa de usar os harmônicos, né? De fazer aquela coisa de A fazer. galera falando aqui, caraca, velho. Galera, o público ficou até assustado com isso, velho. É realmente incrível. Parece que preenche o espaço, assim, velho. É, Eu sinto que é um canto meio ritual, né, cara? Um lance não, muito louco isso. na verdade é uma coisa assim, em breve eu pretendo abrir um curso para ensinar essas coisas, porque é simples. É só que é uma questão não está dentro do conceito do canto convencional, mas são coisas que se eu sentar com as pessoas em um momento para falar o que é o mecanismo, certo, estão me fazendo.
E assim, treinar, claro, né? Tem isso e tem uma coisa que eu usei muito, que é também a coisa de usar os harmônicos, né? É fazer, por exemplo, uma nota, tipo... Que isso? Nossa, velho, incrível isso, cara. Isso é incrível, velho. E aí, Muito massa. porque aí isso no disco, aí as pessoas ouvem e pensam que é muito, tem mais gente, ou que tem mais coisas, né? E o legal é isso, no ao vivo a Ô, pessoa fica velho, muito eu imagino a cara, velho. Eu imagino a cara dos músicos com você no estúdio. Um cara que não te conhece, vê pela primeira vez, você fazendo essas coisas, cara. é, a moçada que trabalha comigo já está acostumada, né? Mas quando tem um técnico de som, teve uma época que eu estava fazendo um trabalho, estava fazendo um disco e tava faltando canais para poder eu queria fazer um coro muito cheio e os canais eram poucos. Eu falei, putz, cara, eu queria fazer um coro. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, faz o seguinte, abre o microfone lá. Aí eu falei, não, eu tenho 2 canais para fazer um coro. Não, cara, 2 canais. Não, eu não tinha gente, eu não dava para eu chamar. Senão eu chamaria alguns amigos e a gente fazia. E aí comecei a treinar essa coisa. Eu falei, eu vou fazer o coro grande em 2 canais. Que aí é loucura, que aí pode usar, é um outro recurso, que é o recurso de fazer. Louco, velho. Aí já, que aí é um esquema isso é mais esquisito, que aí já vem, é um acorde, né? Dá pra, aí no telefone dá pra perceber, Fantástico esse som. porque dá pra fazer umas terças, umas quintas, sai umas sétimas, não tem mais, um negócio mais, é diferente. Mas e isso tudo é um pouco pela minha paixão por essa coisa. Eu gasto muito tempo fuçando, sabe? Tentando descobrir o que que é possível fazer, né? O que que é possível com a voz, usando o mínimo de coisa em volta, né? Vai virando uma mania minha, tentar trabalhar com o mínimo de coisa. Ainda mais quando estou em estúdio. Em estúdio você pode tanta coisa, né? E virou uma mania. Sim. E o Labdua foi fundamentado nisso. Foi uma vontade minha de fazer um disco onde eu explorasse várias dessas coisas, né? Tem a coisa dos graves também, né? Então, Sim, os gravões. foi essa viagem de misturar os ou seja, então são viagens Você não internas. precisa de instrumento pra você fazer um show, não, cara. Você é o próprio instrumento. Sozinho, você já vai. Agora uma coisa aqui, assim, É realmente incrível, velho. mas uma coisa que eu costumo falar com as pessoas, isso é real. E quando eu dava aula também, eu falava isso muito com os alunos. Essa a busca de recurso, o que me fortalece muito a minha caminhada. Quando eu chego em algum outro país, ainda mais país que eu falo a língua, eu costumo inserir muito nos shows essas coisas que se faz com a voz, porque não precisa da língua, né? É uma linguagem sonora. Se você chega no país, igual Sim. eu fiz ano passado, eu fiz a Suíça, por exemplo. E a Suíça fala alemão. Alemão, para mim, não rola. Mas acontece que por causa dessa coisa de julgar com as sonoridades, dava para estabelecer um contato. Quando eu fiz o Canadá eu fiz nas duas partes. Na parte
francesa e na parte, na parte inglesa. Pera aí, Pererê, deu uma travada aqui geral. Pera aí, vamos ver se vai voltar. Então, galera, eu estou conversando com o grande Sérgio Pererê. A gente está aí batendo um papo sobre o disco dele, Labidumba, sobre diversos outros trabalhos que ele tem realizado, composições dele durante a quarentena. A gente está aqui na conexão, parece que deu uma travada. Vai falando aí, galera, se vocês estão me ouvindo perfeitamente, o que está rolando. Eu acho que eu vou encerrar aqui para poder voltar com ele de novo, que eu acho que vai ser mais interessante. Vai ser mais interessante. Aí, peço a vocês que estão aqui na live, voltem, porque esse cara tem muita coisa boa para poder falar. Tem muita coisa boa para poder falar. Seguir ele aqui nas redes sociais já é uma escola. Então, se você não segue ele, já peço aí para você seguir, porque o cara é da pesada. Então, Sérgio, tá cortando, velho. Eu tô achando que eu vou reiniciar aqui pra gente ver se a gente consegue conectar de uma forma melhor. Isso. Encerrei. Vou aguardar um pouquinho aqui para poder chamar ele de novo. Deixa eu ver se ele está na área. Vamos ver se vai rolar. Conectando com o Sérgio Pererê. Vamos ver. Vamos ver se vai agora. Vamos continuar o papo. Então, você estava falando sobre as suas andanças no mundo, escutando a questão das linguagens. Como que Isso. Então, essa história de usar a voz enquanto recurso, né, como instrumento, isso sempre me valeu muito, né, em lugares onde não adianta eu ficar muito tentando ganhar as pessoas no discurso, né? A sonoridade conseguia trazer as pessoas para mim. E uma coisa que é legal que essa coisa de ser a sonoridade do corpo, né? Isso você consegue dialogar com as pessoas, você acaba contando uma história que a língua talvez não contaria. É uma história que é um som seu, é quase você conta de onde você vem, né? Você está contando como você foi construído, né? E uma coisa que eu acho importante com relação a isso, quando alguém me pergunta como que eu comecei a explorar essas coisas e por quê, eu digo, o que eu digo? Sempre foi por causa da falta de recurso. A falta de recurso, ela sempre foi a minha maior riqueza. Porque se eu fosse um menino que tivesse acesso aos melhores instrumentos desde pequeno, sabe, as melhores aulas, então, talvez eu não ia querer mergulhar em mim mesmo para tentar buscar recursos, né? Então, agora o legal é que hoje eu já faço isso porque eu gosto. Eu acho legal. Poxa, eu preciso de um som de flauta. Eu quero extrair uma flauta de mim. Eu quero ver como é que eu posso, né? Como é que eu vou movimentar o ar? Como é que eu vou movimentar o ar? Qual que é a pegada? Eu fico tentando ver como é que eu vou. Eu fico pensando como que eu vou aumentar o meu ar, como é que eu vou organizar para conseguir obter um som que vai se aproximar mais daquilo que eu quero, né? O Labidumba mesmo, igual eu já mencionei aqui, por diversas vezes, cara, você acha que é um instrumento, assim mesmo, de tão próximo que fica, né? Fica uma coisa muito, muito autêntica e muito encaixadinha, assim. Você tem dificuldade, às vezes, de perceber. Você fazendo ao vivo, velho, você fazendo ao vivo aqui, é interessante, porque você, olhando para o rosto seu fazendo, é uma coisa, você consegue ver que o cara tá fazendo aquilo ali mesmo. Agora, igual você falou, você ouvindo, parece que são várias coisas. Ouvindo sem ver é diferente. Sim. Mas é isso, cara. Então, assim, essa coisa, eu falo para todo mundo isso. Você não. A falta de recurso pode ser algo que te enriqueça, né? Se ela te instigar a mergulhar.
Porque ela pode também te causar aquela coisa de, poxa, eu não dou conta, eu não tenho, não posso. Se você usa a falta de recurso como um elemento fortalecedor, aí você faz coisas que estão acima da média, você faz coisas que ninguém faria, né? Show de bola. Agora, ô Pererê, eu percebo, cara, nas suas letras, na sua forma de colocar a sua arte, que você é um cara que sempre se posicionou, tem uma construção, né, política na sua obra. Uhum. E eu queria a sua opinião sobre essa crescente que a gente está tendo no Brasil e no mundo contra o racismo. E eu vi uma entrevista que você deu, onde você fala que com 9 anos você já frequentava reuniões do movimento negro na década de 80. Então, com É, essa crescente de agora, muita gente pensa que o movimento, o preto acordou agora e tal, só que é uma uhum. coisa que é muito antiga, né? E você, com 9 anos, participando de um movimento negro na década de 80, eu achei aquilo muito impactante. Então, eu Exato. queria que você falasse um pouco sobre o movimento negro daquela época e fazer aí uma, uma harmonia aí com o movimento negro de hoje, sobre essa trajetória e sobre a opinião que você tem sobre essa crescente na Uhum. luta contra o racismo. Uai, cara, pois bem, olha como é que é louco, né? Aos 9 eu já estava nas reuniões, mas aos 4 eu já estava na luta. Porque quando a gente. Eu até falei isso também numa entrevista que eu dei outro dia. Quando eu saía de casa para brincar, ali com 4 anos, 3, 4 anos, a minha mãe já tinha que instruir, tanto a mim quanto meus irmãos, sobre como lidar com o racismo. Eu era uma criança de 4 anos de idade. Então, quando se fala da coisa do racismo, eu falo, olha, gente, é algo que eu vivo durante toda a minha vida, durante todos os dias da minha vida, né? Então, fica difícil para mim falar, olha, está tendo uma crescente. Está tendo uma crescente com relação a quê? Sim, Né? Se é uma coisa exatamente o que que eu penso. desde sempre. E quando eu pequeno, a minha mãe, ela já falava, ou seja, ela já tinha passado por uma série de coisas, meu pai também. E eles meio que preparavam a gente para a guerra. Sair para brincar com os colegas era como sair para a guerra. E a minha mãe, a munição que a gente tinha era a palavra. Ou era a palavra, sabe, ela tentava blindar a gente o máximo para a gente sair e conseguir se desembolar, né? Como tudo era racismo, né? Então, o que que acontece? Só que aos 9 eu já era militante, eu ia para reuniões, eu participava de um grupo que era Grupo de União e Consciência Negra, GRUCON. E aí tem uma coisa que é muito interessante, porque a gente ia para reuniões, eu e minha irmã mais velha, e a gente, naquele momento, a gente estudava coisas como, por exemplo, as revoltas que houveram antes. Isso eu acho que é importante a gente. Malês, Revolta dos Malês, Balaiada, Frente Negra, ou seja, aconteceu muita coisa antes. Porque aí a gente se situava de que nós não éramos pioneiros de uma luta. Isso para nós nos anos 80 era muito importante ter certeza. Nós não éramos pioneiros de uma luta. A gente sim, vinha no fluxo necessário, né? Mas que já vinha lá de trás. E aí, assim, essas figuras todas, o Zumbi dos Palmares, né? O Quilombo dos Palmares, o Quilombo do Ambrósio, a Luísa Maim, né, os irmãos Rebouças. Ou seja, a gente estudava todos esses que vieram antes, para a gente conseguir. Ele está falando que apertou sem querer. Ah, tá. Ah, entendi. A pessoa apertou lá. Tá tranquilo, apertou a cara. risada sem querer. É Tá isso? relax. Salve, Márcio, tá tranquilo, mano. Bora interagir aí, galera. Mandem perguntas, bora participar do papo, que a participação de vocês é sempre muito É, importante. é super bem-vinda. Mas aí o que acontece foi isso. A gente estudava isso, sabe? Tudo que aconteceu antes, e a partir dali a gente se situava. E hoje, eu te confesso que eu sinto que muitas coisas que a gente conseguiu, que a gente vê hoje, são frutos das lutas dos anos 80, sabe? E 70. Só que Sim, nos anos 80 a gente já colhia coisas dos anos 70 e 60. É nítido para mim, por exemplo, quando a gente fala hoje sobre o empoderamento, a gente vê essa coisa da estética.
tivemos uma conquista estética, porque ser negro nos anos 80 e 70 era a gente sofre, o racismo ele era mais agressivo e ele era mais descarado, sabe? Sim. Era mais descarado. É, Eu jogava capoeira, treinava capoeira, porque eu tinha paixão pela sim. capoeira, mas era também para me defender, Olha só que né? interessante. Eu e meus irmãos, a gente treinava, todos meus irmãos, a gente treinava capoeira para a gente sair na rua e não ter o risco de, se alguém agredisse, a gente sair apanhado. Então a gente era também arma de Defesa luta, sabe? pessoal mesmo. Tudo para nós era arma de luta. A música era arma de luta. Eu, aos 9 anos de idade, eu já tinha umas 20 músicas e todas essas músicas eram com temática de resistência, de luta. Hoje não, hoje me permito compor e cantar o que eu quiser. Mas aos Sim. 9 anos de idade, aos 9 anos de idade eu fiz uma música que falava assim, falava Cabindas, Mandingas, Nagos e Yorubas, Bantus, Benguelas, Quetus e Jebus e Jexás, Endembus, Muxicombus, Fonzulus e Fulanis, África Negra no Brasil. Eu tinha 9 anos quando fiz essa música, que eu nunca mais cantei Que depois. isso? Mas é porque isso aí está falando dos povos africanos que vieram para o Brasil, né? Eram várias, só que todas as coisas que eu compunha, elas tinham um pouco disso, elas tinham alguma relação com a religiosidade, né, de matriz africana, com as lutas, ou tinha a ver com a capoeira, com o jongo, tinha sempre alguma coisa nesse lugar. É quase como se a minha infância, não dá para falar que eu tive uma infância normal, foi uma infância, claro que eu brincava, a capoeira era também um jeito de brincar, né? Sim. E a música também era. A dança, tudo isso era jeito de brincar. Mas a minha infância foi uma infância muito pautada na resistência, né? E aí por isso eu E digo, é, e é quando eu, importante você falando isso, é importante até lembrar, cara. Eu também fiz capoeira. Tem depoimentos de diversos mestres de capoeira das antigas, assim, que falam Uhum. que na década de 80, 70, a polícia ainda via roda de capoeira e ainda entrava, ainda invadia, né, cara? A polícia invadia também. A polícia invadia também. Então o que que acontece? Acontece que estou dizendo tudo isso só para a gente entender que esse movimento negro, não só o movimento negro de reuniões, de grupo, o movimento negro na prática, ele já vem de muito tempo, de muito tempo. Sim. E era mais difícil nos anos 80, sabe? Era mais difícil. Então, hoje, o que que Racismo foi acontece? ser considerado crime na Constituição de 89. Muito Exatamente. recente. Entende como? Então, assim, a gente. Exatamente. Tem uma coisa que as pessoas têm muito hoje aí, quando fala assim. é, Como é que eu vou dizer? Quando as pessoas falam. Fala negro ou fala preto? Né? Tem essa discussão. Sim. Olha, tinha uma É. coisa nos anos 80, quando a gente era pequeno, que era assim: quando você falava assim, olha, você é um negro preto, cara, isso era uma forma de xingamento. E Olha quando só. falava uma mulher de uma negra preta, falar uma negra preta era algo muito pesado, era um xingamento. Porque, ou seja, ainda usando as duas coisas juntos, era muito. Era agressivo mesmo, as pessoas usavam isso como forma de xingar. E a expressão negro, para nós, ela passou a ter uma força naquela época, porque ela vinculava a gente à resistência, às lutas. Naquela Sim. época, o preto estava ligado à cor. Mas quando a gente falava negro, estava ligado, por isso o movimento negro, não era um movimento Sim. preto, estava ligado a uma coisa de resistência. Aham. Então, eu tô dizendo isso por quê? Porque para mim, por exemplo, para mim, para minha família, essa questão da nomenclatura não é tão importante quanto a causa em si.
Sim, E aí, e concordo a plenamente. questão, e a coisa do empoderamento, por exemplo, que é algo super importante, né? Mas esse empoderamento também é uma luta que vem desde antes. Estou dizendo assim, na coisa das pessoas assumirem o cabelo crespo, né? Essa relação com a estética negra, isso é algo que vem também numa luta desde aquela época. Nos anos 80, quando você via alguém ou de black, ou de dread, ou de trança, você podia conversar com aquela pessoa que ela tinha algo muito importante para te falar. Porque era alguém engajado, com certeza. Você visse uma mulher negra de Era, black ele power, usava como uma marca assim mesmo. você podia ir conversar com ela que essa era uma mulher que ela ia te dar uma aula de alguma coisa, nesse sentido sei lá, de qualquer coisa, de resistência, de luta. Sempre era assim. Hoje, a gente teve esse ganho de que esse cabelo ele passou a ser considerado, inclusive, bonito. Hoje tem produtos que são vendidos para isso. Exatamente. Hoje já começa a aparecer uma vez ou outra. Eu não vou dar um mérito para a televisão, porque está tudo errado, falta muito ainda. Uma vez ou outra tem ali um ator negro fazendo um papel importante. Isso ainda para mim não vale, porque eu acho que Inclusive essa é mérito do público, né? Dos negros que sempre ficam exatamente, cobrando, cobrando, cobrando. E acaba que eles exatamente, colocam porque não tem outro jeito. A gente está ali o tempo todo. exatamente. Eu acho que a gente tem que ter essa malandragem, sabe? E esse entendimento de que, gente, não vou dar o mérito para aquela. Ah, na novela tem lá um casal negro. Eu falo, não, eu não vou dar esse mérito. Porque se tem algum mérito de qualquer coisa, ele é nosso. E agora, a Sim, outra coisa, eu acho que não tem que ter casal negro. Eu acho que pode fazer uma novela só com negros, sem problema, já tem tanta só com branco, entendeu? E o exatamente. problema é que quando você tem um espetáculo, um espetáculo só com atores negros, aí precisa colocar escrito um espetáculo com atores negros. Mas tem tantos, a maioria, feita só com atores brancos, e não precisa explicar. Eu falo isso porque eu fiz um espetáculo no Rio de Janeiro, que é o Besouro Cordão de Ouro, que foi um sucesso, ganhamos prêmios lá no Rio e tal. Incrível, incrível. Esse espetáculo que você está falando, ele tem alguma relação com o filme ou Eu fiz o não? filme também, fiz também o filme. Porque Mas não o tem. filme eu vi assim, incrível. Eu faço o filme também, mas os dois não têm relação. Só Não é tem o relação, mesmo, entendi. é o mesmo personagem, mas não tem relação. O espetáculo, nós ganhamos muitos prêmios e saiu em várias revistas no Rio, vários jornais, mas sempre quando saía uma matéria, tinha que escrever assim, Besouro Cordão de Ouro é um espetáculo composto por um elenco negro. Entende como? Isso, na verdade, é algo que nós precisamos passar dessa fase. Nós precisamos superar isso. Um Entendi. espetáculo, um elenco negro tem que ser normal. Tem que passar a ser normal, sabe? E outra coisa, ele não precisa ter que falar da temática negra. A gente precisa ter espetáculos e filmes e novelas com atores negros que falem daquilo que a gente quiser. Sabe? Do que a gente quiser, que fale de amor, que fale de alegria, que fale de saudade, que fale de tudo que a gente quiser. Porque se você tem os negros na televisão, no cinema, é, é tráfico de drogas, é Cidade de Deus, né? Sim. Por isso. Agora, como você vai ter um outro filme que vai falar de uma outra coisa, uma temática, os protagonistas não vão ser negros. Ou seja, Concordo nós plenamente. temos muito trabalho para fazer E o ainda. pior, Né? cara, ainda há uma distorção, eu ainda penso, acrescentando o que você falou, ainda há uma distorção em que, em alguns momentos, eles joguem a culpa nos negros, porque quando a gente vê e é minoria, a tendência nossa é comemorar. Aí eles Aham. falam ainda que é a gente que fala isso, né? A gente comemora porque tem pouco. Então, assim, uma Maju apresentando um jornal nacional uma novidade, Jornal da Tarde, né, que ela apresenta. É uma Uhum. novidade. Então, fica praticamente impossível de não falar, mas justamente pelo que você falou, porque você não vê uma novela só com negros
que não tenha Exatamente. essa construção no discurso, né? De que a É, novela é de negros. Achei porque perfeita essa colocação. isso, porque como da forma com que a coisa é construída, como a gente está dentro dela, para nós uma mínima representatividade já é algo que é claro, poxa, Exatamente. né? Só que acontece que é muito importante a gente ter a noção de que ainda falta, porque é uma construção, Falta muito. vai dar muito pano para manga. Aí, por exemplo, eu estou falando de tudo isso para a gente entrar nessa pauta do antirracismo. Sim. De uns dias para cá, eu comecei a. Isso conversando, pensando, né? Eu gasto muito tempo fazendo isso. Eu gasto muito tempo Peraí, mesmo. Pererê, deu uma travada aqui que eu preciso pegar esse assunto todo. Peraí, que deu uma travada. De uns dias pra cá, sério. Eu tenho gasto muito tempo pensando, né? Sim. E uma das coisas que eu tenho pensado é o seguinte: não basta você colocar lá uma bandeira, uma coisa dizendo eu sou antirracista. Sabe por quê? Eu preciso entender e fortalecer um pensamento que é antes do racista. Eu não posso. Porque imagina eu com 44 anos, e nesses 44 anos, todos os dias da minha vida, eu tive que lidar com o racismo. Todos os dias. De várias formas. Né? Então imagina. Aí agora eu vou dizer que eu sou antirracista. Poxa, na verdade eu queria mesmo, era só ser eu mesmo. Era a única coisa que eu queria. E fazer o que eu faço e vim cumprir minha missão no mundo normal. O que é o racista? O racista é a pedra que me atrapalha. Entende? O que eu fico pensando? Eu quero tentar que as pessoas entendam que nós, enquanto povo negro, enquanto etnia, enquanto cultura, enquanto personalidades, nós existimos antes e para além do racista. Entende? O racista é uma pedra no meu caminho, mas eu já sou eu antes dele existir. E aí eu Entendi. estou dizendo isso porque eu não estou disposto, por exemplo, a gastar o tempo precioso da composição da minha obra para pensar e encaixar o racista dentro dela. Porque o Entendi. racista atrapalha. Eu tenho tanta coisa para dizer que vem de antes de eu saber que ele. Sabe? Eu tenho muita coisa para dizer. Eu estou dizendo assim, enquanto etnia e enquanto pessoa. Porque nós temos muita coisa, Sim. cara. A gente precisa, eu acho que nós precisamos de fato ter acesso ao entendimento do que é e do que era o continente africano antes do período colonial. De toda a filosofia Sim. que vem daqueles povos ali, todo o conhecimento que vem dali. Não estou falando só da música, dos tambores, não, estou falando de tudo, de tudo. Com relação à música, por exemplo, a gente tem tanto que aprender sobre a África, né? Porque não são. Quando você fala, África, de volta e meia tem uma pessoa que fala, nossa, eu acho que eu tenho um pé lá, que eu escuto um tambor, eu sinto arrepio. Ótimo, mas não é só tambor. A África tem uma infinidade Infinidade, né? de instrumentos. Até aqui eu estou perto de mim, vou aproveitar que estou falando, vou mostrar isso. Isso aqui, dá para ver, beleza aí? Dá pra ver. Inclusive, eu vi uns vídeos de você tocando. Incrível Isso, som. essa aqui é uma ilimba. E limba. Ilimba. Isso é um instrumento. Essa aqui veio para mim da Tanzânia, é, que é feito por um mestre lá da família Zarroze, que é uma coisa incrível. Esse instrumento é tocado na Tanzânia só. E é da Olha família só, dos. que louco. E é da família ou seja, é da família dos lamelofones, que são essas lâminas, né? Ô Sérgio, espera só um minutinho que a produção tá pedindo aqui para poder reiniciar. Eu quero perguntar para a galera se tá chegando o áudio legal. Para mim aqui eu tô ouvindo tranquilamente, mas muitas vezes Dá uma o travada. programa dá uma travada na live, eu fico escutando e a galera não está escutando. Então eu quero perguntar para o povo se está escutando, se está tudo legal. E o Sérgio está explicando sobre um instrumento da Tanzânia. Mostra aí pro povo. Dá um joinha aí, dá um joinha. E é interessante vocês comentarem, galera, porque quanto mais vocês comentam, mais a live sobe. Então, mais pessoas conseguem assistir.
Então, a produção está falando que é questão do tempo, porque está chegando o final, aí Ah, a a gente gente encerra. vamos encerrar e voltar? Então, vamos encerrar, iremos voltar. Peço a vocês aqui, ó, temos diversas pessoas aqui participando. Voltem para o bate-papo que a gente vai encerrar e o Sérgio Pererê vai voltar falando desse instrumento da África, da Tanzânia. Então, conto com a presença de todos vocês aqui daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não, agora. Só vou encerrar e vou voltar.